Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui quem vos fala é o evangelista Sérgio Vieira e nós estamos aqui no nosso momento com a palavra. Hoje eu quero fazer a nossa reflexão a partir do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13, com o tema o que os homens dizem acerca do Filho do Homem. Bom, esse texto relata um momento crucial ou um divisor de águas no ministério terreno de Jesus. Após um ano de ministério, andando pelas aldeias, pelas ruas de Jerusalém, discipulando seus discípulos, Jesus decide fazer uma reunião ministerial. Jesus decide fazer um balanço ministerial. E esse balanço ministerial está ligado a duas perguntas que Jesus fez. A primeira pergunta que Jesus fez foi a seguinte: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Alguém levanta a mão e diz: olha, eu ouvi dizer que o Senhor é o profeta Jeremias. Outro levanta a mão e diz assim: eu ouvi dizer que o Senhor é o profeta Isaías. O outro levanta a mão e diz: olha, eu ouvi dizer que o Senhor é algum dos profetas. Outro levanta a mão e diz: olha, eu também ouvi dizer que o Senhor é o profeta Elias. Depois de ouvir todos, o relatório de todos, ouvir a opinião de todos, Jesus decide fazer a segunda opinião. E essa segunda opinião, ela é crucial. Quando ele pergunta, na segunda pergunta, quando ele pergunta para os discípulos: e vós, o que pensais ser o Filho do Homem? Eu fico imaginando, lendo o texto, que ninguém levantou a mão com tanta rapidez para responder a segunda pergunta de Jesus. Você vai ver no texto apenas um se manifestando, em detrimento da primeira pergunta que ele fez. Na primeira pergunta, todos emitem a sua opinião. Mas na segunda pergunta, quando ele pergunta: e vós, o que pensais ser o Filho do Homem? No original é mais ou menos assim: e vocês? O que vocês pensam acerca do Filho do Homem? Por acaso a opinião que vocês ouviram acerca de mim mudou a opinião de vós acerca do Filho do Homem? E eu queria transferir essa pergunta para essa reflexão. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por acaso, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, você mudou de opinião acerca de uma pessoa, acerca de um determinado local, por ouvir falar de terceiros? Por ouvir falar de outras bocas? Jesus conhece o ser humano. Quando Jesus decidiu fazer essa reunião ministerial, esse balanço ministerial, Jesus queria saber até que ponto aqueles que estavam com ele tinham a certeza de quem ele era. E vós, o que pensais ser o Filho do Homem? Ninguém responde a pergunta. Ninguém diz: olha, o Senhor é o profeta Elias, o Senhor é o profeta Jeremias, o Senhor é algum dos profetas. Ninguém responde a pergunta de Jesus. Sabe por que ninguém respondeu com tanta rapidez como responderam na primeira pergunta? Porque de fato a opinião de terceiros mexeu com a opinião deles acerca do Filho do Homem. Lembre-se, Jesus procura, além de voluntarialismo nos seus discípulos, amor entre os seus discípulos, obediência dos seus discípulos, Jesus procura estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Você precisa ter certeza de quem você está seguindo. Você precisa ter a certeza de quem está do teu lado. Você precisa ter a certeza se de fato o que terceiros dizem acerca de outra pessoa, de fato, os fatos são reais. E vós, o que pensais ser o Filho do Homem? Todos em silêncio. Dá a entender que a opinião dos terceiros mexeu com a opinião deles. Mas sempre Deus preserva aqueles que são fiéis ao Filho do Homem. Deus sempre vai preservar um remanescente que não muda de opinião, que está com você em todos os momentos. A Bíblia vai dizer que Pedro toma a palavra
aponta o dedo para o Messias e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós encontramos em Pedro alguém que não muda de opinião. Olha que coisa interessante. Muitos criticam Pedro. Muitos falam que Pedro, na hora que esquenta, resolve tudo na base da faca. Muitos dizem que Pedro era afoito. Muitos dizem que Pedro era alguém que falava demais ou falava e não cumpria. Mas eu prefiro estar do lado de Pedro, que anda comigo sobre as águas, do que estar do lado de um Judas que não sabe quem eu sou. Triste, né? Vou repetir de novo. Eu prefiro andar com um Pedro que fala demais, um Pedro afoito, um Pedro que, quando perde a paciência, parte para cima, mas que anda comigo sobre as águas, do que um Judas dissimulado, do que um Judas que me dá um beijo, do que um Judas que me trai pelas costas. É de se pensar. Jesus, sabendo que Pedro estava cheio do Espírito e estava revelando a verdade, aponta para ele e diz assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, só porque você não mudou de opinião, só porque você não é inflexível, só porque você não dá ouvido ao que os terceiros estão dizendo sem consultar, sem checar se aquilo é verdade, eu vou te recompensar. Tu és pedra pequena e sobre a pedra grande eu vou edificar a minha igreja e tu receberás as chaves dela. Tu serás o pastor da minha ovelha. Escute uma coisa, Jesus recompensa aqueles que não mudam de opinião. Jesus recompensa aqueles que, antes de receberem as fake news, procura saber se as fontes são verdadeiras. Jesus te abençoe e te guarde, e te livre dos dissimulados, e que Ele venha colocar do teu lado homens como Pedro, que não tenha dúvida de quem é você, do seu caráter e da sua índole. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.